Quem já foi em reunião de condomínio alguma vez na vida, eu fui talvez a umas 5 ao longo dos meus anos de adulto, certo? Qualquer pessoa que vai a uma reunião de condomínio e não é o síndico, porque é alguém que está ali movido pelaquela coisa e tal, sabe que a humanidade não consegue decidir coisas facilmente. Um quer a academia no prédio, o outro quer uma piscina maior, o outro quer um gerador para quando faltar luz, não faltar luz no prédio. O outro não quer gastar dinheiro com porra nenhuma porque está quebrado e não consegue se mexer com o aumento de custo. Um quer a reforma do jardim. Qualquer pessoa que vai à reunião de condomínio sabe que a democracia direta não funciona. Não funciona. A gente não consegue colocar um número alto de pessoas tomando decisões. A Islândia, de novo, que é um exemplo, a Islândia conseguiu, em alguma medida, com uma internet que dizem que é a melhor do mundo, eu não tenho certeza disso, mas que dizem que é a melhor internet do mundo, a Islândia conseguiu, em alguma medida, selecionar algumas pessoas randomicamente para participar de discussões constitucionais via internet, via Facebook, especificamente. A Islândia, cara, de novo, Um país avançadaço socialmente, um dos 320 mais mil avançados. pessoas, que é extremamente difícil, naturalmente, de se viver, homogêneo, culturalmente e economicamente. Mas posso- Mesmo assim, fez randômico. Posso ser um pouquinho chato? Só um pouquinho. Na questão que você falou da democracia direta, você falou que não funciona todo mundo tomando todas as decisões. Isso eu concordo. Eu só não concordo que isso está necessariamente atrelado ao conceito de democracia direta. Porque a democracia direta, ela pode ter um elemento onde você cede a decisão para um representante. A questão é que você está diretamente no controle dessa sessão. No caso, você poderia ceder e tirar imediatamente. Eu não vejo democracia direta ligado necessariamente todo mundo tomando todas as decisões sobre tudo que acontece, entendeu? Você vê democracia direta como ampliação da base de representantes? Não só a ampliação dos representantes, mas um maior poder sobre a representatividade do teu poder de voto. Porque o problema de você hoje, da representação atual, é que você dá uma carta branca para o cara fazer o que ele quiser durante 4 anos. Seria muito mais interessante, na minha opinião, você poder dar uma carta condicionada para alguém tomar certas decisões em certos temas e você pudesse escolher mais pessoas para tomar mais decisões em temas específicos que você considera que essa pessoa seja apta a tomar essa decisão e pudesse tirar esse poder e colocar em outra pessoa ou tomar a própria decisão se quisesse, a partir do momento que quisesse, instantaneamente. Eu acho que isso, para mim, seria a democracia direta, necessariamente. Eu já li que experimentos como esse são tentados em cidades muito pequenas, inclusive nos Estados Unidos, né? Com sucesso, mais ou menos, dependendo da situação. Então, pode ser que a gente consiga produzir mecanismos representativos mais flexíveis e com um recall mais rápido de resultados. Mas a gente ainda não conseguiu realizar isso na prática. Por quê? Porque as pessoas são muito mais loucas do que parecem. Também. Na hora de concordar acerca do que tem que decidir. Entendeu? Fora que nossa sociedade não fez nenhuma grande mudança estrutural nos últimos 50 anos. De representação, você está falando? Tipo, a gente realmente não faz mudanças grandes desse sentido. Porque todos esses mecanismos representativos que a gente conhece, contínuos, não passam de 200 anos, né? É muito recente. Sim, muito recente. Sim. Mas eu acredito que a evolução natural da democracia, se tiver uma evolução, é de aumentar o poder da povo em da si. decisão individual do voto. Exato. Pode ser que marche nesse sentido, como pode ser que a democracia acabe. Claro, com certeza. Pode ser que acabe. Pode ser. Ela pode se transformar num processo tão entrópico em que a pressão das redes sociais sobre o mecanismo representativo não caminhe em direção a nenhum mecanismo equânime, certo? Ela caminhe para uma quase destruição da validade institucional. Pode ser que aconteça isso. Na realidade, eu acho mais fácil. É o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Sim. É o que está acontecendo. E também é interessante dizer que o antônimo de democracia não é fascismo, não é totalitarismo, não é, assim, na ausência de democracia, não necessariamente a gente tem um fascismo, um totalitarismo. Pode ter algo que a gente ainda nem
descobriu o que é. Pode, inclusive, porque nem a concepção do que significa democracia é tão claro. Certo? Até onde a gente sabe, a primeira experiência de democracia um pouco mais organizada foi em Atenas, que durou cerca de 150 anos, digamos com 60 anos de sucesso. E que deu errado, inclusive botaram na culpa da democracia a perda da guerra de Atenas contra Esparta. Né? Por quê? Porque a democracia tinha muita corrupção, muita retórica, muita conspiração. Tinha debates do tipo: eu não nasci em Atenas, mas minha mãe nasceu. Eu tenho o direito de fazer parte da Assembleia? Tinha essas discussões, cara. Minha mãe nasceu em Atenas. Eu posso participar da Assembleia? E ela tem propriedades em Atenas. Meu pai nasceu em Atenas. Eu nasci em Atenas, mas meus pais são de Corinto. Eu posso participar da Assembleia? Posso ser representante? Entendeu? Então, o experimento, que ao mesmo tempo provavelmente gerou a filosofia, gerou o teatro grego, portanto, gerou discussão. Né? E, de alguma forma, entendemos que foi positivo nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, foi um experimento que durou um certo tempo, que teve o seu clímax, o seu poder no século V, principalmente, antes de Cristo, é claro, e depois entrou em decadência. Roma não era democracia, mas era república, no entendimento que tinha um conjunto de senadores, que, inclusive, tinha gente que vinha do povo, para dar voz ao povo, para acalmar o povo. Né? Interessante. Agora, a democracia que a gente conhece hoje, ela tem 200 anos, mais ou menos, grosso modo. E foi criada meio sem querer. Os americanos que criaram a democracia não pensavam democracia que nem pensa hoje. Então, não há nem evidência do que significa democracia. Por exemplo, se eu for uma pessoa de esquerda, eu posso dizer que a democracia liberal hoje serve ao capital, serve à elite. Eu vejo a democracia talvez não seja nem... esquerda não, viu? Não, mas é o que eu quero dizer, porque essa é uma discussão de esquerda clara. Entendi. Mas é que, assim, democracia nem é o melhor nome pro sistema que a gente tem. Porque eu não vejo o povo tendo poder de porra nenhuma nesse sistema que a gente tem. A gente finge que vota. Na verdade, a gente vota em cartas marcadas o tempo inteiro. É tipo Bolsonaro e Lula, tá ligado? É o que a gente faz. A gente tem as escolhas que eles querem que a gente tenha. A gente não conseguiu produzir nenhum outro candidato viável dentro do sistema que existe, pelo menos aparentemente até agora, para que não seja uma situação como essa. Então, por isso que eu acho que esse nome, democracia, ele é meio fantasia, meio, sei lá, não é verdade, porque o povo não decide de verdade. Então, a democracia pensada, então, assim, vamos fazer uma carpintaria do conceito, Tá. Ela é um regime institucional que reúne algumas ferramentas. Uma delas é a soberania popular. É só uma delas. Só uma. A soberania popular não garante coisa nenhuma, porque as pessoas votam das formas mais enlouquecidas, Pelos motivos mais pelos escrotos. motivos mais irracionais que a gente pode imaginar, e com informações completamente enviesadas e por todo tipo de interesse. Então, a soberania popular, enquanto tal, não é só ela confiável. E é um argumento extremamente populista. O povo. É verdade. O povo. Falar isso, Certo? para mim, parece, além de uma populista. grande mentira, uma filha da putagem sem tamanho. A democracia, tal como a gente conhece, ela inclui, por exemplo, divisão de poderes, conflito entre os poderes, o que se chama, na teoria de pesos, em português a gente fala freios e contrapesos, ou pesos e contrapesos. Em inglês se fala checks and balances, né? O mecanismo em que o tempo inteiro as instituições de poder elas funcionam independente uma das outras, os três poderes básicos, legislativo, judiciário e executivo, funcionam em conflito, e isso é que faz o check e o equilíbrio. Checa e equilibra, checa e equilibra. Isso é fundamental para a democracia, tanto quanto o voto. Tanto quanto o voto. Porque o grande ganho da democracia, do meu ponto de vista, daqueles que acham que a democracia é um regime que vale a pena, é a democracia
limitar o poder pelo próprio poder. Esse é o grande ganho da democracia. Não é o voto direto. O voto direto é só um dos elementos. Entendeu? Porque o poder ele é sempre violento. Qualquer forma de poder, mesmo que diz que é seu favor, é violento. Então, o que esse experimento da democracia criou foi um espaço da violência que a própria violência institucionalizada nos poderes controla ela mesma. Você, o executivo, está muito metido. Então, vai lá um juiz do STF e fode você. O legislativo vai e fode o executivo vai e fode o legislativo. Entendeu? A mídia fode todo mundo. Sem ser poder representativo. Né? Sem ser, porque não é institucionalmente representativo. Então, a democracia é isso. Ela não é só voto direto. Porque se ela fosse só voto direto, ela se fode. Porque o voto direto vai para qualquer lado do que o marqueteiro dizia e hoje do que as redes sociais dizem. Certo? Sim. No tempo do Lula 1, era o marqueteiro. Agora, das redes sociais. Então, o regime que a gente conhece, que parece até hoje o menos ruim, é porque ele controla o poder pela própria máquina do poder. E, na medida que o poder está controlado, a gente vive mais ou menos bem. Porque quando o poder olha para você, é sempre para te foder. De uma forma ou de outra. Né? Por isso que tem que criar esses mecanismos que vão e voltam. E, às vezes, você olha para situações e diz, não, aqui a gente pode abrir mão um pouco. Ali a gente não pode abrir mão um pouco. Né? Você não pode proibir de uma pessoa entrar para trabalhar porque ela é palmeirense, ou porque ela é negra, ou porque ela é heterossexual ou gay. Ou católica. Ou católica. Porque aí você caracteriza a discriminação. Mas você poderia, talvez, dizer para ela, mostra o atestado de vacina para vir trabalhar? Esse movimento é um movimento que é um movimento mesmo. Ele não é estático. E você vai resolvendo o problema à medida que ele vai acontecendo. Não é uma solução, não tem uma solução aqui, ó, que você olha daqui para baixo e diz, não, isso é assim. Não. É o próprio movimento pelos mecanismos. Quando você vê o, sei lá se é diretor, presidente, como chama, da Anvisa brigar com o governo federal, você está vendo a democracia funcionando. Por quê? Porque ele é de um órgão que é de Estado. Ele não é de governo. Mesmo que ele seja indicado pelo governante executivo, ele tem autonomia. O governante pode indicá-lo, mas não pode demiti-lo. Certo? Então, na medida em que ele não pode demiti-lo, ele ganha autonomia. O cara da Anvisa, assim como o cara do STF. Por isso que é importante as instituições serem de fortes. Estado. Sim, sim. E não só de governo, de Estado, que são duas coisas diferentes. Governo é uma coisa, Estado é outra. Governo é quem está no poder no momento, Exatamente. o Estado é o poder em si da sociedade. Exatamente. Então, no momento que você vê essa briga entre o diretor de uma agência reguladora de medicina sanitária, saúde sanitária, e o primeiro mandatário não pode demitir o cara, você está vendo a democracia funcionar. É isso que é democracia. Não só eu ir lá e votar no cara que eu quero. Isso também é democracia. Eu votar no cara que eu quero. Mas não é só. Não constitui, né? Não constitui. Você depende de todas essas ferramentas. E da imprensa livre, por exemplo. Mesmo que esteja fazendo merda. Sim, Ou falando merda. Pra caralho. Foda, assim, a gente tem um elemento foda também, que é... Tem o Estado, e o Estado é grande pra caralho, ele precisa ser ocupado por pessoas, e pessoas são filha da puta pra caralho. E aí a gente cria um lugar onde a corrupção é uma constante, né? Por isso que a democracia direta, na minha visão de democracia direta, é importante, porque você coloca mais checks and balances para as pessoas que a gente coloca lá, tá ligado? A discussão sobre a ampliação dos mecanismos de representação é uma discussão da teoria política mesmo. E, por exemplo, quando você cria, você coloca, por exemplo, treinamentos para pessoas de determinados grupos sociais, é porque o mercado, para o bem e para o mal, sem entrar no mérito, ele está se transformando em mecanismo representativo, entendeu? As empresas, elas decidem que elas vão fazer um treinamento para esse grupo social específico. E se a lei não tem nada contra a lei, ela pode fazer isso.
E com isso ela ampliar o espaço na cadeia produtiva para um grupo que não estaria ali normalmente por uma série de razões. É um pouco de engenharia social. Ela está condicionando um grupo que ela escolheu a certa função porque ela Tem achou riscos, favorável. tem riscos. Inclusive porque a empresa tem dono. Sim, Hoje ela está fazendo isso, amanhã ela pode fazer outra coisa. sim, Que ela tem dono. Ela não é mecanismo representativo. sim. Mas a sociedade ela vai se mexendo e produzindo mecanismos representativos que não são legítimos do ponto de vista da instituição, do Estado, mas que acomodam demandas. Porque a sociedade está explodindo, cara. Tá. Os mecanismos representativos eles são menores do que as demandas. E a gente está num... o nosso mecanismo político ele é desatualizado, lento, moroso e está corrompido. A gente está fudido, na verdade, se a gente fosse analisar a real. Mas a gente sempre teve fudido. Mas hoje em dia, será que a gente não está chegando naquele grande filtro? Que chega aquele momento onde a humanidade só se mata mesmo? Será que a gente não está chegando nessa porra? Eu não acho que... Eu não sei, eu não sou tão pessimista assim. Eu acho que a gente sempre se fudeu e a gente vai resolvendo as coisas como dá. Entendeu?